Cara, agora meu quarto álbum é um álbum de canção e que é um retorno às minhas origens ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, ali, Clube da Esquina, aquele universo ali que também passa pelo rock and roll dos anos 70, 80. Então é uma mistura disso aí, com uma roupagem de hoje, né? Fala pessoal, hoje eu estou na companhia do Daniel Santiago, um músico brasileiro aí com uma experiência super legal. Já faz um bom tempo que ele está na estrada e ele está divulgando agora Song for Tomorrow, que é um disco super bacana, com canções bem plurais, coloridas e com assim bastante endereçadas à sonoridade dos anos 70, 80 ali, não só da MPB principalmente, mas tem bastante elementos ali do rock. E esse trabalho novo dele vem salpicado por nada menos que participações icônicas, como a de ninguém menos, né, que o Eric Clapton. É isso, Daniel, seja bem-vindo. Beleza, cara, obrigado pelo convite. É isso mesmo, tive essa honra, esse sonho realizado de ter o Eric Clapton aí no meu disco. Não só ele, né? Como o Kurt Rosenwinkel, que para mim é um dos grandes guitarristas também e que produziu o álbum, além do Joshua Redman e Aaron Parks, meu irmão Pedro Martins, que é um dos músicos mais fantásticos do Brasil. Se vocês não conhecem, procurem saber. Além de outros grandes músicos, participaram o Sérgio Machado, um baterista incrível de São Paulo, o Frederico Eleodoro, a Marina Marque. Enfim, é o que eu sempre sonhei em fazer, que assim, eu sou fruto daquela coisa ali, daquela escola do Clube da Esquina, né? Que era aquela coisa muito de contribuição de todo mundo. Você estava gravando assim, as histórias que a gente sabe ali, e depois você vê no som, né? De repente um cara, sabe, o Toninho Horta ficou a fim de tocar bateria, aí ele é guitarrista, ele vai e toca batera, aí o outro pega o baixo, essa coisa assim que é meio música onde todo mundo contribui um pouco. Então é meio essa cara, sabe? Tipo uma cara, talvez seja o disco mais espontâneo que eu tenha feito, que surgiu de maneira mais natural de todos assim que eu fiz, né? Dando uma olhada na sua discografia, né, ele soa mais, com mais unidade, ele é mais bem resolvido. Acho que dentro da trajetória que você vem desenhando, talvez ele diga muito mais sobre você do que os seus anteriores. Com certeza, sem dúvida. Porque eu acho que assim esse álbum ele chegou no momento que foi muito interessante, porque na verdade assim a ideia inicial não era fazer um álbum dessa maneira. Acontece que quando a gente encontrou com o Kurt, eu já tinha passado para ele mandado um material, algumas músicas. A gente faria uma continuação de um trabalho que eu tenho com o Pedro Martins que chama Simbiose. Então seria um Simbiose 2 produzido pelo Kurt. Só que chegando lá, o próprio Pedro falou: "Cara, a gente já gravou um disco instrumental, mostra aquelas canções que você fez". E foram canções, para quem não me conhece, assim, eu tenho uma história grande com a música instrumental brasileira, né? Com Hamilton de Holanda, por exemplo, eu tenho 10 álbuns que eu gravei com ele. A gente concorreu ao Grammy quatro ou cinco vezes consecutivas, assim, entendeu? E a gente, inclusive, ganhou aquele prêmio Tim da música em 2000 e alguma coisa. Mas, assim, a minha contribuição era grande nesse universo da música instrumental, do jazz, né? E a partir de 2011 eu tive uma experiência que eu tinha esse lado da música instrumental, mas sempre fui também meio produtor musical. Mas em 2011 eu tive um contato com uma banda chamada Teatro Mágico, e essa banda, eles me convidaram para produzir um disco. Foi a minha primeira experiência produzindo um disco de música pop. Então fui produzindo com eles, e a partir disso eu produzi depois os outros 5 álbuns. E nesses últimos 3 álbuns
dois deles, a maioria são composições minhas em parcerias com o vocalista da banda, né? O Fernando Anitelli. Então, depois que eu passei por essa experiência, eu fiquei com uma vontade grande de realizar também uma coisa de canção, que era uma coisa que eu gostava desde que eu comecei a tocar. Antes de começar a tocar, eu gostava disso, fazia parte do meu, né, do meu background assim, familiar, da música que acontecia, né? Era muito mais isso do que técnica, né? Era muito mais gostar do Police, do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Dire Straits. Depois é que foi essa coisa da técnica, eu fui estudando e fui indo para esse caminho. Quando eu vi, passei, sei lá, mais de 10 anos envolvido totalmente numa parte fabulosa também da música, mas que era mais isso aí. E aí o Teatro Mágico ele me trouxe isso de volta. E aí eu fui fazendo, compondo umas canções, e aí, nesse determinado momento, o Pedro, lá em Berlim, em 2020, no começo de 2020, o disco foi gravado metade em Berlim, metade online, né? Então, quando eu cheguei lá, o Pedro falou, pô, bicho, mostra aquelas canções, cara. Vamos fazer um disco instrumental, sabe, de novo. A gente já fez. Aí eu mostrei, o Kurt falou, pô, legal, é isso aí. Aí, cara, aí foi isso. Aí foi andando. Mas foi bem espontâneo, entendeu? Aí a gente começou a gravar. Uma hora o Kurt, que é super guitarrista, um dos maiores guitarristas do mundo, tocando batera, aí eu tocando baixo, aí daqui a pouco o Pedro tocando batera, eu tocando teclado, aí a gente foi indo, entendeu? Então Rolou, ele tem essa cara. rolou um certo clube da esquina, digamos, uma esquina meio distante demais, né? Berlim, Brasil, mas rolou um certo clube da esquina na mecânica das gravações por querer, assim, você quis fazer uma coisa assim, ou acabou sendo sem querer e saiu parecido com essa sua influência dos nossos clássicos mineiros? Cara, é isso que eu te falei, foi muito espontâneo, assim, a vontade que a gente tinha, estava nós três no estúdio, era de cada um dava vontade de tocar um negócio e foi indo, entendeu? Depois a parte online é que foi mais assim, tipo, sei lá, mandei para o Serginho batera, aí Serginho grava para mim uma batera aí, Fred grava o baixo, não sei o quê. Mas eu mesmo também fui tocando algumas coisas, fiz uns synths, é, violão, aí fui na casa do Pedrinho também, aí ele, pô, deixa eu botar uma guitarra aí, botou uma guitarra, aí eu falei, então deixa eu botar esse baixo. Aí, mas foi assim, entendeu? Foi com esse espírito. E assim, um disco de canções, né, para quem te acompanha, é um disco não falando do seu trabalho paralelo como produtor e compositor, mas na tua carreira como músico, né, um disco de canções, ele cai até como uma surpresa. E eu queria saber de você Uhum. assim, sobre o que você fala nesse disco? Uhum. Eu acho que ele é uma surpresa para justamente isso, né? Uma surpresa para quem não vem acompanhando essa jornada longa que eu fiz com o Teatro Mágico, que tá batendo 10 anos que a gente faz coisa junto. O último álbum que não saiu ainda eu produzi, penúltimo, antepenúltimo, então, né, são 5 álbuns que eu fiz com eles. Eu estava envolvido com isso aí nos últimos 10 anos, com canção, com música pop, não sei o quê, né? Cara, eu tenho uma visão política que eu prefiro chamar de progressista, assim, né? Então, que passa por isso também, mas ao mesmo tempo eu falo exatamente dessa coisa da amizade, do convívio, da importância de que como um ajuda o outro, entendeu? É o contrário de meritocracia. Eu não estou chegando aqui agora e falando que eu sou foda e isso, sabe? Tocaram os caras, não é isso. Foram várias coisas que foram acontecendo e que foram me levando. Então, eu acredito nessa coisa. Meu disco passado, o Union, já tinha essa cara, já tinha esse conceito, e nesse eu falo um pouco disso. Eu falo da importância sabe, da amizade, importância do outro, da gente, né, se aliar para construir um novo amanhã. São essas coisas assim, né? Bem Clube da Esquina também, a galera tinha essa É. que é uma coisa política, mas é um política universal também, de uma certa maneira. Não é um político só partidário, né? É uma coisa que é como se fosse sabe, um movimento de univos, né? Como é que é aquela frase, né? Trabalhadores univos, sei lá, uma coisa assim, né? Sabe, de todo mundo
É isso. Mas é uma coisa um pouco daquele período, né? Porque depois dos anos 60, né? Nos anos 70 teve, continuou tendo músicas, muitas músicas ditas de protesto, né? Com esse Uhum. cunho, mas com essa Uhum. pegada um tanto não tão, digamos, incisiva, vai. Mas Uhum. tinha lá o Clube da Esquina, ou sei lá, os Novos Baianos, eles, com essa pegada Uhum. mais universal, né? Mais poesia, Uhum. mas assim, sem deixar de colocar o dedo nas feridas que são para eles necessárias, né? Uhum. E agora o trabalho ele está muito saboroso, né? Em termos de sonoridade. Eu acho que a banda que você acabou regimentando aí, ela se conectou muito bem, né? Com o que estava dentro da sua cabeça. É porque, na verdade, é isso que eu estou te falando, não é exatamente. É quando fala regimentação, parece uma coisa um pouco fria para o processo que foi, entendeu? Não é exatamente uma regimentação, na verdade, são amigos que fizeram um som, entendeu? Ah, claro. É, dif é diferente de eu, tipo, vou chamar aquele baterista, mas ele não tem relação nenhuma comigo. Não, na verdade, o Serginho é um dos meus grandes amigos, que está comigo já há muito tempo. A gente passou um ano sócio num estúdio em São Paulo, trabalhando pra caramba. A gente tem um projeto de música eletrônica também. A gente tem um projeto que a gente chamou é um deepcore, que é tipo é um hardcore, só que mais com umas coisas eletrônicas também, assim, não sei o quê. Então, a gente tem vários projetos e o Fred também, o Fred Leodoro, que é o baixista também, é o cara que tem tocado comigo nos últimos, basicamente, sei lá, 10 anos aí. Eu convido ele para fazer coisa comigo, gravar, produzir disco dele, depois ele gravou meus discos, a gente faz show, viajamos para fora, projetos de outros artistas fora do Brasil, a gente já foi junto tocar. Então tem uma coisa que hoje eu valorizo demais, assim, que é estar entre amigos, assim, sabe? Tipo, é lógico que eventualmente você vai fazer trabalhos, mas assim, o meu trabalho, o meu projeto, eu gosto de fazer com meus amigos, assim, sabe? Tipo, aquela coisa à vontade, não tem, sabe? Então eu acho que a sonoridade é uma sonoridade baseada nessa relação. Tá, não, então tudo bem, a gente corrige. Em vez de regimentar, digamos que seja uma grande jam com amigos, né? Uma Aí jam sim, criativa, né? exato. Agora, e o Kurt? Como é que ele entrou aí nessa gama de amigos? Então, cara, o Kurt é o seguinte, o Kurt, eu sou fã dele há muitos anos. A galera que me conhece sabe, eu até enchi o saco da galera mostrando o som dele, assim, bicho, ouve isso aqui é muito foda, isso aqui. Isso é um tempo atrás, já, pelo menos uns 15 anos atrás. Um dos caras que eu apresentei o som do Kurt foi o Pedro Martins, que nessa época devia ter uns 14 anos, 15 anos de idade. O Pedro ficou também completamente alucinado, só que ele ficou mais alucinado do que eu, porque ele foi aprendendo, ele foi tirando as músicas do Kurt e criou um repertório de música do Kurt grande, assim, tirando de ouvido, não sei o quê. E em 2005, não, 2015 mais ou menos, o Pedro participou de um festival em Montreux, que era o Guitar Jazz Montreux, era um concurso, né? Colocação. E um dos jurados era o Kurt e o John McLaughlin nesse festival de júri. Só, né? E aí o Pedrinho ganhou em primeiro lugar, tanto no júri popular, tanto no júri como no júri popular. E aí nesse momento lá, no hang deles lá, no rolê deles lá, o Pedrinho, pô, começou a trocar uma ideia com o Kurt, falou, pô, que era muito fã, não sei o que, tinha um piano do lado, o Pedrinho começou a tocar uma música dele, caralho, que isso, não sei o que, como é que você conhece essa música? Ele, não sei o quê. E aí eles foram criando uma relação, um convívio. Aí o Pedrinho recebeu do prêmio uma grana, convidou o Kurt para produzir o disco dele. Aí nessa que o Kurt produziu, aí o Kurt conheceu mais ainda o som dele, pirou, gostou pra caramba, aí chamou ele para tocar na banda. O Kurt convidou ele para produzir o próximo disco.
que estava já programando fazer, que tinha uma coisa meio de música brasileira. O Pedrinho produziu esse disco com ele, chama Caipe, né? Caipe Band. Eles gravaram lá em Londres, um negócio do caralho, assim, não sei o quê. E, cara, e aí o Pedrinho, como é muito meu irmão, já falava de mim um pouco com o Kurt, assim, pá, não sei o que, tinha aquela coisa assim, ele acha, sabia quem era, mas ele também fica assim, né? Ficava meio, sabe, vai ficar falando pro cara, velho, tem um cara lá, Daniel. Mas o Kurt sabia quem eu era, e aí teve o Crossroads, né? O festival. E nesse festival a gente ficou no mesmo camarim, a gente se conheceu um dia antes, tomamos cerveja, aí depois ficamos juntos no camarim. Aí depois do show a gente foi todo mundo pro hotel, aí fomos tomando cerveja até 6 horas da manhã, e aí criou uma parada, criou uma amizade. E aí ficou esse lance da gente produzir um disco, ele produziu um disco, não sei o quê, e fomos para Berlim. E aí, na casa dele. E aí eu passei 10 dias lá na casa dele, com eu, Pedro e ele, e a gente passava o dia inteiro gravando, chegava de noite, a gente tomava uma cerveja e ia jogar sinuca. Voltava, dormia, acordava, ficava tocando até, aí ia para sinuca, todo dia, 10 dias. Aí, nesses 10 dias, a gente produziu 9 faixas. Então foi quase aproveitamento total, absoluto. Acho que teve um dia só que a gente não fez muita coisa porque acho que a ressaca estava Pô, senão que assim. ressaca, chega uma hora. E aí Tá. o Kurt, cara, foi esse cara aí muito. Eu tenho a sorte de ter esses caras assim que muito generosos à minha volta. Assim. O Kurt é um deles, o Eric é outro, né? A galera que, pô, tá num nível e te puxa para cima, né? Você sai de um lugar para outro, né? Claro. Imediatamente. Que é, Entendeu? é assim, faz Não, parte da amizade, né? Abraçar, não. o que também significa abraçar e levar para perto, levar junto. Agora, eu soube, né, que o Kurt, ele teve em questão do solo, né, da faixa título, Song for Tomorrow, ele deu Uhum, uma guinada ali na canção, né? E realmente ele tem um solo animalesco, né? Embora não seja nada Ing Malmsteeniano. uhum. Esse solo foi até engraçado, porque eu fiz um solo, né? Eu fiz um solo lá, eu botei um solo meu, e o meu solo tava um solo, cara, meio jazzístico, assim, fraseado jazzístico, muita nota, não sei o que, não, não. Aí eu mandei pro Kurt, ele falou, cara, pô, tem que ser uma parada, bicho, assim, mais melódica, fazer a melodia, sacou? Faz a melodia. Aí ele usou um termo assim, um solo mountain top, não sei o quê. E pá, aí ele ficou falando assim, dando um monte como é que é, direcionamento assim. Aí eu fiquei ouvindo, né? Eu falei, cara, é você que tem que fazer isso aí. Tu tá... eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer isso aí. Isso aí faz aí, bicho. Tá tudo certo. O disco é meu, a música é minha. Não tô nem aí pra sola, faz aí. Aí ele fez, eu falei, caralho, aí eu entendi. Que ele veio com a onda mesmo, rock and roll, trouxe um outro espírito, sacou? Eu tava num espírito muito de instrumentista e o cara veio com uma coisa lírica, né? Assim, parece mistura de aquelas coisas do Alex Lifeson, do Sim. Rush, assim, com um pouco com Dave Gilmour, assim, aquela coisa, aquele solo que você canta, né, no estádio, assim, sabe? Tipo, É, eu também senti uma coisa meio de Rush setentista, cara. Tá uma saraivada ali muito legal. A música, ela na, combina muito bem, solo e música, né? total. Né? A- Essa música, inclusive, essa música foi uma música que entrou depois. Aí eu mandei para o Kurt, falei, ó, cara, tô querendo botar essa música aqui também no disco. Aí ele respondeu, falou, caralho, bicho, eu amei essa música me lembrou. Aí ele falou de uma outra música, assim, eu falei, pô, enfim, eu sei que aí essa música é uma das preferidas dentro do disco, assim, sabe? Aí Aham. eu falei, então pega esse solo aí e vai. Tá, pô, legal. Agora, meu, lógico, né? Não dá pra faltar essa pergunta. Como é que o Eric Clapton foi parar no teu disco, cara? Então, teve essa coisa do festival, né, do Crossroads, que a gente participou, né, eu e o Pedro Martins, e o Kurt também. O Kurt já era amigo dele, já tinha participado do anterior.
E eu fui parar lá, cara. Eu toquei num festival, criei uma relação com com a equipe dele, com a galera dele. Quando a gente terminou de tocar, ele estava esperando a gente para dar um abraço. Pô, super gente, generoso assim. Falei rápido, mas super, pô, agradeceu pra caramba. Eu falei, que isso, bicho, eu que agradeço, não sei o que, Que aquela ano foi coisa. isso? 2019, Ah, agora é bem recente, então. em Dallas, foi o último, tá? Acabou de lançar, final do ano passado, lançaram o DVD, Saiu, CD. saiu. É, cara, e aí durante esse processo de gravação, agora do meu disco, o Kurt, que se comunica com ele bastante via mensagem, não sei o quê. Aí o Kurt, quando fez esse solo, mandou para ele a faixa. Aí, estamos produzindo aqui o disco do Daniel, dá uma sacada. Aí ele, porra, mandou uma mensagem super carinhosa. Pô, vocês estão levando o rock, como é que era mesmo? Acho que estão levando o rock um passo à frente, sei lá, uma coisa assim. Aí o Kurt aproveitou, ele mandou para a gente os prints, né? Aproveitou a deixa e já falou, bicho, quer participar? Aí ele falou, pô, com o maior prazer, me dá 2 semanas aí para eu estudar aqui, me manda a música aí e eu vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer. Aí achamos aquela música lá, aqui poderia ser melhor para ele. Open World, né? Ah, E é ah. legal, cara, que essa música, né? Você escutando a música, ela lembra até um pouquinho de algumas coisas que tem num disco mais recente dele, que é o Old Sock, né? Tem uma Ah, é? sonoridade. Dá uma escutada ali. Ah, não sabia Tem. não. Eu vou sacar esse disco aí. É, Mas tem escuta uma, também pra caralho. escuta uma Aquele música. Johnny Man, É, aquelas. tem uma música, I Gotta Get Over, cara, que é bem nessa linha, nessa sonoridade. Lógico que não é a mesma coisa, mas lembra, Uhum. cara, quando você conhece Ah, esse disco, escuta essa música, fala, pô, acho que ele. Será que ele fez um paralelo com o trabalho que ele fez naquele disco? Porque tem um colorido, vai, parecido, digamos, né? Mas a faixa, ela é bem. Ela tem um fundo muito brasileiro, né? É inegável, né? cara, essas músicas, essas canções, essa mesmo, cara, foi uma música que a gente já estava avançando no repertório lá, e aí um dia eu tinha pré dessa música, eu falei, ó, Kurt, ó, essas músicas aí, beleza, mas dá uma sacada nessa aqui, ó. Aí botei para ele, aí ele, porra, essa música é do caralho, não sei o quê. Aí vamos gravar. Aí começamos a gravar, e aí ele falou, bicho, mas tem que ser em inglês, cara. Aí a gente, tá, beleza. Aí ficou essa coisa da música ser em inglês. Aí quando ele fez o convite pro Kurt, pro Eric, aí ele falou, cara, que música você acha? Eu pensei, cara, eu acho que a Open World, porque inclusive é em inglês, eu acho que vai ter um alcance maior. Mas assim, é totalmente aquela coisa setentista, né? Rola aquela linguagem, né? Que é meio Minas também, Clube da Esquina, mas também é a galera, sabe? Sim. Sei lá, me lembra aquelas coisas ali, me lembra Bee Gees, me lembra Supertramp, sei lá, É. Gênesis, não sei, Yes, não sei. E ele fez exatamente só o solo, aquele que eu acho que é a parte final, né? Ou ele fez aquelas. Tem uns fraseadinhos ao longo da música, né? Exatamente, tocou a música inteira, cara. Ele deu play e saiu tocando a música inteira. Agora ele dobrou uns riffs do começo que eram originais da música, que ficaram. Só que ele dobra, depois ele faz um comentário. Ele ficou tocando a música inteira, assim, né? Quer dizer, todo E aquele depois ele. sonzinho bem É, até de extrato, né? Aquele sonzinho que a gente é, escuta ao longo da música inteira, além do solo, é dele, então. é. Aí Pô, que tem legal. uma outra guitarra mais swingada, assim, que é o Pedrinho, uma guitarra de funk, assim, né? Mas é isso. E aí eu tive essa honra aí. E aí, cara, quando chegou o track dele lá, você botou para ouvir, e aí, como é que, pô, né? Não é uma coisa tão comum assim o Eric Clapton participar, de estar participando de Cara, qualquer foi disco. surreal, velho. Eu chorei, né, velho? Claro que eu chorei, né? Porque chegou para mim e o Kurt falou assim: ó, fica à vontade aí, se quiser editar, faz aí. Aí eu, porra, velho, caralho, não acredito. Aí botava o fone, eu via ele falando, né? Tipo, repete, sei lá. E batendo o pé no chão, aquelas coisas assim. Que ouvi, Vários takes. que ouvi esse tipo de curiosidade que não saiu no disco? O que isso aí te remeteu? Ah,
o que que é a experiência, a Não, sensação. ficar ouvindo essas coisas que você me falou, né? Ah, repete, ele batendo o pé, esse tipo de detalhe, né? De Ah, velho, bastidores. tipo, é surreal, né, cara? Não tem como não ser surreal, né? Tipo assim, para um músico brasileiro, sabe que, pô, beleza, já viajei, já fiz bastante coisa legal, assim, não sei o que, mas, pô, isso é um negócio que eu nunca sonhei com isso, né? Sabe? Tipo, nunca foi uma coisa assim, não, vou tocar com o Eric, eu sei. Tipo, porra. Então, quando você vê aquilo, aí você fala, caralho, não é possível, velho, o cara tá tocando a minha música, o cara tá prestando atenção na minha música, assim, né? Tipo, gravando, prestando... Não, errei, sei lá, tipo, caralho, é surreal, Tá, foi surreal. tá acariciando a tua música, né? Não, vamos repetir aqui. Né? E como é que vocês foram parar lá no Crossroads? Cara, isso foi porque aquela relação toda que eu te contei do Pedro com o Kurt, né? Que o Pedro gravou o disco lá, o Caipe, lá em Londres. Nesse disco Caipe, o Eric já participa de uma faixa lá, nesse disco. E o Eric, ele é muito fã do Kurt, assim, ele rola assim, um brother Brodagem. mesmo, assim, brodagem mesmo, saca? E, e aí, como o Kurt, quando o Kurt fez o selo, o Eric super apoiou, não sei o que, não. Então, quando o Kurt fez o selo, que ele lançou o disco do Pedrinho, o Eric já estava já sacando esses sons todos, sacou? E num determinado momento, eles decidindo lá quem chamar, que isso aí é uma curadoria que ele faz parte, ele senta lá acho que é com o Simon, se eu não me engano, que é o cara que mixa, que faz, tem um estúdiozão lá, mixa as coisas dele já tem um tempo, não sei o quê. E aí, o que eu fiquei sabendo é que ele vendo as coisas do Pedro Martins, aí ele chegou num disco que eu gravei com o Pedro Martins chamado Simbiose, sacou? Hum. E aí eu tava no Uruguai tocando num festival e o Pedro me ligou, o Pedro estava nos Estados Unidos, me ligou, falou, bicho, olha só, o Eric mandou a mensagem lá pro Kurt, falou que quer que que a gente vá junto lá, que ele já ia com o Kurt, mas ele falou, ele quer você também. Aí eu falei, meu irmão, não acreditei, Quer bicho. dizer, já Porra. começou ali, né? Se for ver, né? Começou em 2019 já assim, foi assim, foi no telefonema quando eu desliguei, bicho, já minha vida assim parece que deu uma lembrança de tudo assim, como é que eu cheguei até ali, caralho, que maluquice. São essas coisas, velho, meio surreais, né? Assim, não é. É por isso que tem aquela máxima, né, cara, que quando a gente lança um livro, um disco, uma música, você tá jogando pro universo, né? Você não sabe o que tá ali do Não. outro lado, né? Uhum. E é bem por aí, É, né? é. Agora, de Song for Tomorrow, você já divulgou 2 singles, né, com 2 clipes, né? E é legal que eles têm eles dialogam entre si, né, em termos de, sei lá, textura gráfica, Gene assim. Roy. O álbum já foi lançado, né? Sim. É. Mas a gente lançou esses dois clipes. Tem um terceiro clipe que foi, na verdade, um registro de uma música que eu e o Pedro, a gente tocou de violão lá no estúdio do Kurt. Tem esse terceiro clipe, né? Mas ele é mais um caráter de um registro assim da gente tocando, né? Não chega a ser um clipe com sei lá, A proposta clássica do clipe. exatamente, exato. Mas são 2 clipes muito legais, cara, são muito Pô, que não é legal. simplesmente o cara fazendo um clipe para divulgar música, dá para notar ali que teve uma Uhum, preocupação, inclusive, com essa questão uhum, gráfica e a questão gráfica dialogando com as músicas, né, tem todo um cuidado ali, o que para os dias atuais, né, em que os uhum. músicos estão limitados à internet, basicamente, isso putz, é sensacional, né. Porra, que bom, velho. Eu me ligo nisso, viu? Eu não vou te mentir, não. Eu me ligo mesmo, eu gosto. Eu gosto dessa coisa. A própria capa, essas coisas, eu sempre tô.
sempre tô junto, assim, não é um negócio que eu delego 100%. Mas eu trabalho também com meus irmãos modernistas aqui de Brasília, que fizeram todas as minhas capas, que é a galera que eu gosto pra caralho. Tem o mesmo espírito que eu, assim, artístico e gosto. E, e é isso, né, cara? A gente vai junto. E o clipe foi as imagens do primeiro clipe foi um primo meu, Lucas Marasta, que também é um super bicho, vídeo maker, sei lá, como é que chama? Não sei se é vídeo maker, né? O cara que Filmmaker. faz, hein? Ah, Mas é, um algo... cara que trabalha. Mas é um cara que tem uma sensibilidade fodida, você não precisa falar nada para ele, ele já chega fazendo, já não sei o que, quando você vê, caralho, velho. E ele fez as imagens do primeiro e o segundo, Song for Tomorrow, ele falou, bicho, não, esse aí, eu quero fazer esse clipe aí, mas, assim, eu quero fazer tudo. Quero editar, quero fazer. Eu falei, não, vai nessa. Porque o outro, ele fez as imagens e a Misha, que produziu o clipe lá em Berlim. Aí esse ele falou, pô, mas eu também quero brincar, porque só filmar. Ele fala, bicho, meu negócio é muito mais pós do que filmar, sacou? Filmar eu gosto, mas, pô, pós é que é legal. Aí eu falei, Ah, não, faz aí, pô, quebra tudo. às vezes o cara tá filmando já com uma ideia, uma montagem na É, cabeça, ele simplesmente só exato. vai fazer a filmagem, é meio frustrante até, né? Exatamente. É isso mesmo. Agora, é legal, né? Você tá com uma ponte aí, então, porque inclusive o segundo clipe de Song for Tomorrow, ele é, digamos, multinacional, né? O Kurt gravou lá e tal. Você tá com uma ponte Ah, interessante aí com Berlim, né? pô, cara, tá rolando essa ponte com Berlim e tem uma coisa começando a fervilhar no Japão, assim, Oh, legal. um interesse, né? O álbum, eu até tive álbuns que foram distribuídos no Japão, assim, né? Os meus álbuns, porque os meus álbuns outros todos foram lançados por um selo americano chamado Adventure Music, que ele até tá meio parado, eu acho, agora. Que o dono faleceu tem uns 2 anos atrás, e aí eu acho que ficou meio. Não sei como é que tá hoje. Mas eles chegavam a distribuir esse CD lá no Japão, sacou? Só que esse Song for Tomorrow está sendo fabricado no Japão. Então é outra pegada, sabe? Então eles fabricaram esse CD lá por um selo também, uma distribuidora que é bem legal, distribui um monte de coisa legal, indie, assim, indie e jazz também. E aí tá tendo uma promoção interessante lá, sabe? Tipo, um cartazinho meu, assim, com os discos. Já E rolou, aí na Europa, já rolou ó, uma proposta aí para uma capa na Burn? porra, bicho, Imagina. tomara. Ah, mas as coisas vão acontecendo, cara. Mas o Japão, eu tô sentindo que o Japão é bem interessado no meu som, cara. Assim, nas coisas que eu faço, na galera aqui também. Mas, e aí eu fui lá ano passado, foi maravilhoso. E agora com esse disco, estou sacando isso, o disco está sendo produzido lá, né? Fabricado lá no Japão. E aí na Europa o vinil, né? Na Europa vinil. Quem diria, né? O vinil acabaria sendo uma espécie de, não diria salvador da pátria, mas virou o grande recurso, né, para o músico hoje em dia, porque está tudo no streaming, né? E o vinil virou Né? um ganha-pão ainda com venda de disco, né? É, virou mesmo, cara. E foi enfim, nessa participação do Eric deu uma visibilidade grande, né, cara? Aí eles me falaram que mandaram uma quantidade para o distribuidor lá nos Estados Unidos e que já tinha acabado, já tinha que fazer mais, não sei o quê. Eu falei, porra, cara, nunca vi isso na vida, sabe? Bom, e o Eric Clapton, depois de ouvir a música pronta, finalizada, ele comentou alguma coisa? Ele teve a cereja desse bolo aí? Teve a cereja da. Eu tenho muito contato, porque a gente, depois que fez parte do Crossroads, a gente virou. A gente é convidado para ser embaixador da instituição, que é a instituição na qual o festival ele é para arrecadar Sim. fundos para essa instituição, que é da quem gerencia a esposa do Eric, né? E aí eu fiquei muito assim, eu fiquei
de certa maneira próximo, assim, a gente troca uns e-mails, ela, pô, obrigado. Aí a gente fica fazendo vídeos, né? A gente virou embaixador da instituição e eles fazem programas com essas pessoas que viraram. Então eu tenho alguns programas lá com programas no YouTube, né? No canal deles, eu toco, não sei o quê, pá. E aí elas eles são super carinhosos, assim, me mandaram um, uma lembrancinha de Natal, assim, essas coisas, não sei o quê. E depois que o disco ficou pronto, que o Eric já estava ouvindo, ele escreveu uma coisa que está no release, né? Ele escreveu, fez As notas ali. que ficou bem bonito. E depois eu recebi um e-mail da Amélia, elogiando bastante, falando que eles estavam ouvindo sem parar o disco e que coisa linda, e que iam ajudar a gente na divulgação. E aí rolou, Bom, ajudaram mesmo. já é então um disco de ouro, né, cara? Na minha casa é o disco de sei lá o quê, velho. Multiplatinado já, né? Mas tá certo, né, cara? Pô, parabéns aí, cara. Pô, Parabéns obrigado, velho. e assim, por trabalho mesmo, por competência na forma de tocar, de compor, enfim, parabéns, cara. Pô, que legal. Que bom, você curtiu então? Pô, adorei, cara. Adorei. Pô, que massa. É um disco que assim, ele remete a sonoridades e tudo mais, falando agora como um todo, né? Mas Uhum, ele não é um disco empoeirado, né? uhum. Peguei uma certa implicância assim desse excesso Do retrô, né? de retrô, de nostalgia, de revival. Eu acho que, sei lá, esse excesso ele Uhum. não faz muito bem para a roda girar para frente, né? O que Sim. não impede de ter referências. Referências são Uhum. uma coisa, né? Agora ficar ali Claro. remontando uma coisa, um Uhum. período, aí eu já acho meio cansativo, mas o teu disco, ele tá você percebe as suas influências ou algumas delas, por exemplo, Clube da Uhum. Esquina, para quem conhece, é notória e sonora, né? Mas você vê elementos novos, umas soluções aqui, uns caminhos aqui. Então, é um disco bastante colorido, muito plural. Eu gostei tanto quanto eu gostei do Guilherme Held. Também é um disco Uhum. legal, e plural, né? Ele dialoga É o com o mesmo. passado e presente, assim, né? Você sabe que é o Serginho Batera, o mesmo Batera, né? É, né? É o mesmo batera que gravou no meu disco. As bateras, na verdade, tiveram 4 bateras no meu disco. Porque o Kurt tocou, o Pedro tocou, só que o Serginho foi o que gravou mais faixas. O Serginho, as primeiras 4 faixas do disco, já inicia as 4 primeiras com ele. Entendeu? Legal. A do Eric, as que tem participação são ele. As que tem as participações. A do Eric, a do Joshua, a do Kurt, é o mesmo batera, que gravou com um guia aí, com o Guilherme. Aliás, quem tiver curioso, a entrevista com o Guilherme Held não foi em vídeo, foi na época na série de podcasts, está aqui no canal também, Podcast Riffs. Mas, pô, Daniel, eu queria te agradecer aí essa entrevista e principalmente pelo disco, cara. Acho que parabéns. Nesse caso, é um mérito no sentido de talento mesmo, uma coisa, um trabalho bem feito. E eu acho que isso tudo que está acontecendo com você não é nada mais do que as merecidas consequências, cara. E eu acho que essa porta para o Japão aí, ela vai virar, ainda vai virar bastante, cara, porque o público japonês ele gosta, né, da música brasileira, dos artistas. É, Tá aí o Roberto Menescal com 500 mil projetos lá para o Japão, né? né? Então eu acho que Uhum. esse momento teu aqui ele é um momento chave, cara. Então parabéns aí, meu. Pô, cara, obrigado demais. Obrigado aí pela oportunidade aí de conversar um pouquinho aí, trocar ideia sobre sempre cada espaço que a gente consegue falar, né? Hoje em dia, né, cara, a gente está numa disputa aí de coisa boa contra coisa ruim, né? Então, assim, a luta é dura, né? Porque É. você vem, faz um negócio bom e vem outro, vem o camarada e faz. Então fica assim, até é muito difícil lançar disco hoje, assim, né, nesse momento agora, né? Ninguém está querendo fazer isso. Agora, como o meu disco, ele, no final das contas, ele tem um cronograma lá que é mais europeu e japonês do que brasileiro, o nego não quis nem saber, nego. Aliás, e também é porque lá é o selo do Kurt e tem também uma fila de coisas para lançar. Então, se não lançar agora, se for deixar para lançar depois, aí eu começo a empilhar os trabalhos, né?
É, e também, Mas está ótimo. mas acho que é uma questão de público, né, cara? De cultura do público, né? Aqui o público ele ainda é muito norteado assim pelos grandes veículos, aquela coisa meio de massa e tal. Por isso até que é uma Uhum, dificuldade. Você lança um disco como o seu aqui, só que você tem artistas aí uhum, de qualidade duvidosa, né? Trabalhos uhum, bem superficiais e ruins, que tem muito mais chance porque tem uma estrutura, tem um dinheiro, né? Injetando aí, uhum, que é muito maior uhum, que o seu poderio ou de outros, né? uhum. Então, nesse ponto, pô, eu bato palmas por você estar tendo essa entrada lá na Europa e no Japão, porque, meu, aqui no Brasil não adianta você depender. Aqui a gente tá É, ferrado, cara. Aqui o público é. ele é muito assim volátil, né? Salvo as raras, as Mas, poucas mas, exceções como a gente que consomem, né, música é, boa assim, né? mas aí também tem um tipo de luta que também, aí você mudando o foco, aí já fica diferente, entendeu? Se ficar com foco sei lá, num tipo de embate que não tem como ganhar, aí você realmente aí você já está perdido, né? Você já começa perdido. Mas aí Exato. se você vai para um outro lado, sacou? Não é aí que eu vou atacar, não é aí que eu vou. Mas é isso, cara. É, É uma exatamente, cara. mistura de. Você tem que endereçar suas expectativas para as direções corretas, né? Exatamente. É isso aí. Legal, e só uma última dúvida, quem quiser assistir os teus vídeos lá como embaixador, né, para a instituição do Crossroads, é fácil, é Hum. só que endereço que acessa? Chama Turn Up for Recovery. É a página do que tem os vídeos, e são vários artistas lá. Cherry Crawl, cara, tem quase a galera toda que participou do festival, de uma certa maneira, participa ali. Até o Juice Holland, eu vi esses dias lá, umas coisas assim, sabe? Legal, bom, o link vai estar aqui embaixo, então, para facilitar na descrição desse vídeo. Daniel, é isso, cara. Brigadaço aí pela Valeu, meu velho. entrevista. Obrigadão, hein, Parabéns cara. pelo disco e pelas conquistas que ainda estão só no começo aí. Obrigado, meu velho. Valeu, até Valeu. mais. Um abraço a Abração. Até todos aí. mais. Abração, galera.